Fico muito feliz pela oportunidade que foi me dada nessa noite. Um momento de alegria, né, irmãos, para estar na casa do Senhor. Nosso pastor me convocou aí e eu estou aqui para poder trazer algo da paz do Senhor. Uma semana de correria, trabalho para todos. E esse é o dia que a gente possamos pararmos para refletir no que Deus tem para falar conosco. Muito bom, né? Queria agradecer aqui pela vida do nosso pastor, porque a gente aqui na igreja, apesar do nosso cargo eclesiástico, como diácono, nosso dever é estar servindo, nós temos sempre oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Nosso pastor tem nos honrado com isso, eu sou muito grato a ele por essa ocasião. Para nós ganharmos tempos, né? Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia, 2 Reis 6. Nós vamos estar meditando nessa noite, nessa mensagem, né? Uma mensagem bem conhecida, pregada. E Deus tem uma forma diferente de falar com o nosso coração nessa noite, irmão. Vocês crê? Amém. 2 Reis 6, nós vamos ler do 15 ao 17. Tá bom? 2 Reis 6, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Os irmãos puderem ficar de pé a reverenciar a palavra do Senhor. Quem puder ficar de pé, fique de pé, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, tem aqui o Data Show, que a igreja foi abençoada através da nossa irmã. Diz assim a palavra de Deus: o servo do homem de Deus, irmãos, aqui pode estar diferente, porque a minha é NVI. O servo do homem de Deus se levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carro de guerra havia cercado a cidade. Então ele clamou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Fale, não tenha medo. Repita, não tenha medo. Olha aí. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pode sentar-se. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bendito é o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está no nosso meio nessa noite, nesse lugar. Irmão, essa é uma passagem bem conhecida nossa. Nós sabemos que Eliseu, ele é o discípulo de Elias, um dos maiores profetas que Israel já conheceu nos tempos antigos. Elias, a sua fama é tão grande, porque no Novo Testamento, quando Jesus chega, alguns pensavam que era ele. Porque existe uma profecia em Israel, que Elias, por não ter passado pela morte, voltaria um dia. E aí, por isso que Jesus faz aquela pergunta: quem é que estão falando aí sobre mim? O que estão achando? Quem sou eu? Aí alguns vão dizer: olha, alguns dizem que tu é Elias, porque existiu uma profecia. Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta em Israel. E Eliseu é o seu profeta que veio depois dele. Nós podemos observar aqui no texto que o que vai acontecer. Para você entender isso aqui, você vai ter que pegar lá no começo, lá no capítulo 6. O que acontece? A Síria estava em constante guerra com Israel. E todas as vezes o rei fazia uma reunião, Bealdade, que era o rei da época da Síria, e se eu não me falha a memória, Jorão era de Israel. Toda vez ele tentava armar uma emboscada, fazer com que todas as vezes que o rei passasse em certo local, ele botava o seu acampamento, e aí ele pegasse o exército de Israel desprevenido. Mas toda vez que ele falava, se reunia para poder ir contra Israel,
Deus revelava ao profeta Eliseu, e o profeta revelava ao rei de Israel, apesar que Israel estava num declínio espiritual muito grande, Deus ainda tinha misericórdia deles. Olha só. E toda vez quando ele fazia reunião, lá estava o profeta, corria e mandava mensagem para o rei de Israel. Quando foi um certo dia, Bildad disse, não, tem alguma coisa errada, tem um traidor no nosso meio. Ele disse, não tem ninguém. Não, tem sim, nós temos que descobrir quem é o traidor, quem é o espia que está no nosso meio. Aí ele disse, não, se acalma. Sabe o que é isso aí? É porque lá em Israel tem profeta. Lá em Israel tem um homem de Deus que toda vez que tu conversar, pode ser no teu quarto íntimo, ele vai saber. Olha só. Aí o que ele faz? Ele diz, vou resolver o problema agora. Vamos fazer o seguinte. Vai na captura do homem. Irmãos, todos nós que temos um chamado, todos nós que entendemos esse chamado, a partir do momento que nós se levantarmos para ele, para exercer ele com excelência, os inimigos vão se levantar também. A partir do momento que você querer salvar almas, transformar a vida das pessoas, o inimigo ele vai se levantar enfurecido. E aí ele pega toda a parte do seu exército, cavalos, cavaleiros, os melhores guerreiros, para que eles pudessem ir atrás de Eliseu. A Bíblia vai dizer que a tropa chega na cidade à noite. Irmão, você não tem noção do que o inimigo trama contra a sua vida e contra a minha. Você não tem noção das ciladas que o inimigo está nos preparando para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Eliseu, estava tranquilo. Ele dormiu tranquilo à noite, a tropa cercaram a cidade, sitiaram a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Isso é uma estratégia de guerra muito conhecida. Quando eles queriam ferir, quando eles queriam ganhar a guerra ao longo prazo, eles cercavam as cidades e não deixavam que nenhum alimento entrasse e nem saísse. E as pessoas acabariam morrendo de fome naquele lugar. Isso por causa de um homem só. O homem que tinha o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Todo esse exército foi movimentado para aquela cidade por causa de um homem, porque era ousado e determinado nas coisas de Deus. Irmãos, imagine só o que a gente podemos fazer quando nós despertarmos pelo o que o Senhor nos entregou. Por causa de um homem só, um exército estava à beira, na porta de uma cidade. E a Bíblia vai dizer que o moço, o jovem, aquele que trabalhava, aquele que servia Eliseu, se levantou bem cedo e vai até o lado de fora. A Bíblia não diz o que ele vai fazer, mas provavelmente ele ia fazer algum serviço para o seu Senhor. E ele chegando lá, quando ele se depara, que ele olha para as colinas, de um ponto a outra. Porque se vocês não sabem, Jerusalém, Israel, é uma região montanhosa. Jerusalém em si fica em cima de uma montanha. E quando ele olha para as colinas, ele observa que existe um exército numeroso. Está cercando a cidade. E ele diz, ai meu Senhor. Mas ele fala, ai meu Senhor, para o seu Senhor, que era Eliseu. O que faremos?
Eu não sei se você se lembra em algum momento na sua vida que você se encontrou na situação dessa. Situação difícil. Uma situação que não dá para você recorrer a ninguém, que não dá para você ir atrás de ajuda. Quem nunca se sentiu cercado, irmãos? Quem nunca se deparou numa situação que você olhava e disse, agora é meu fim? Quem nunca passou por isso? Mas aqui tem duas pessoas que vão fazer a diferença nessa história, claro. Um é Eliseu e o outro é o moço. Um é bem experiente com Deus. Um tem uma vida consagrada, ministrada, inabalada na presença de Deus. E o outro é o jovem, inexperiente, novo. E Eliseu vai e coloca, faz essa oração. Que é a oração para abrir os olhos do jovem. Porque Eliseu já tinha visto, já vinha vendo o que Deus tinha feito, o que estava fazendo. Irmãos, a gente podemos ver que o medo, na maioria das vezes, quem já sentiu um medo grande sabe que o medo ele paralisa a gente. É por isso que eu queria dar um tema para essa mensagem nessa noite. A fé sempre vencerá o medo. Aleluia. Você pode repetir comigo? A fé sempre vencerá o medo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente podemos ver que, decorrer da história, Deus ele tem sempre levantado os homens e mulheres que possam vir pregar a sua palavra. Mas toda vez quando a gente se levanta para ministrar a palavra de Deus, nós somos confrontados pelo mundo. Jesus ele vai nos ensinar que todas as vezes que nós fôssemos perseguidos, se nós fôssemos encurralados pelo seu nome, é porque nós estaríamos no caminho certo. Nós podemos ver que o medo, a maioria das vezes, ele faz com que a gente não alcance as bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida. Então, que nós não exerça o nosso chamado como deve ser. Nós vamos perceber que aqui, o jovem, inexperiente, sem confiar, sem ter espiritualidade, sem ser espiritual, ele não tem a noção da grandiosidade que é Deus, das suas promessas sobre a vida dele. E às vezes nós se esquecemos disso. Nós esquecemos que Deus, mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não consigamos contemplar o mundo espiritual, mas ele existe. E nesse exato momento Deus está trabalhando para quem nele espera. Deus está fazendo coisas grandiosas no nosso meio, irmãos. Ah não, mas eu quero ver. Calma, Tomé. Tenha paciência. Deus ele tem sua multimaneira de fazer as coisas, irmãos. E às vezes nós queremos dar um passo maior do que nossas pernas. Nós vamos ver esse caso quando Deus chama Moisés. Ali tem aquele particular com ele na sarça ardente. E pede para que Moisés vá até o Egito. Nós vamos perceber que na saída de Israel, de lá, quando eles estão fugindo ali dos egípcios, dos exércitos, a Bíblia vai dizer que lá em Êxodo 14, 13, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. Olha só, fique firmes, não tenha medo. Olha só, aí o texto 14, pode continuar, bota o 15, por gentileza. O Senhor então disse a Moisés: por que vocês estão clamando a mim?
diga aos israelitas que siga avante. Olha só, siga avante. Não tenha medo, continua. E erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que o israelita possa passar. Isso é fé. Olha só, você pode aplaudir o Senhor por isso? Chegaram a situação, irmãos, que eles estavam fugindo. Estava o mar, nós conhecemos bem a história. E aí, como eles iam passar, eles começaram a dizer: rapaz, nós vamos morrer, nós vamos perecer, porque os egípcios estavam vindo. Aí Deus disse: use a sua fé, pega a vara, pá, o mar se abriu. Olha só como a fé, ela é poderosa em nossa vida. Nós temos que ter fé, irmãos. Mas às vezes nós estamos numa situação tão difícil, tão complicada, que nós não vemos uma solução. Eu, apesar de novo, tenho algumas experiências com Deus, tanto após a minha convenção como antes, porque o Senhor já me livrava através da oração das minhas irmãs, da minha mãe, quando eu estava aí no crime organizado. E chegou algumas vezes na minha vida que eu disse: pronto, aqui é meu fim. Acabou para mim. Mas Deus, com a sua misericórdia em abundância, me livrava várias vezes. Eu não sei se você consegue hoje lembrar das vezes que o Senhor te guardou. Das vezes que Deus foi te pegar lá no lodo, lá na caverna. Nós temos outra passagem conhecida também, que é 1 Reis 19:3. Vamos ver aqui. Fala sobre Elias. Olha só. Vocês sabem que Elias é o anterior a Eliseu, no ministério profético de Israel. E a Bíblia diz que após ele ter aquele combate ali, né, aquele duelo no Monte Carmelo, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. E quando chegou a Betseba de Judá, deixou o seu servo. Elias, ó, um grande profeta daquele que eu falei agora, com medo. A Bíblia vai dizer que Elias era igual a gente, ele tinha as mesmas paixões que a gente. Ele era um ser humano igual eu e você. Mas ele está aqui agora nessa situação de medo. Um ministério incrível que Elias teve medo também. Isso não quer dizer que eu e você também somos de aço, somos super-herói. Não, somos seres humanos. E nós podemos passar por essa fase, ter essa sensação, essa emoção. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele aparece para Elias e manda Elias sair daquela situação. A mesma coisa Deus quer fazer conosco, irmão. Deus, ele está trabalhando ao meu e ao teu favor. Se você está sendo fiel a Deus em tudo, se você está fazendo a vontade que é de Deus, é só questão de tempo. Deus, ele vai mudar as coisas. Deus, ele está botando anjos ao teu redor para que eles possam te proteger. Quem sabe você agora não consegue ver, você não consegue entender a situação que está acontecendo na sua vida. Mas bem na frente você vai entender o que Deus está querendo fazer. Porque o medo, ele não pode superar a fé. A fé, ela tem que ser sempre na frente. E para isso, irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz esse mover na nossa vida, na nossa alma, que nós possamos prosseguir dia após dia, ano após ano, até que o nosso Senhor venha ao nosso encontro.
Às vezes a gente para no tempo por causa do medo. É medo de fazer uma faculdade, é medo de terminar os estudos, é medo de comprar o primeiro carro, é medo de comprar a primeira casa. Irmãos, Deus, eu sempre falo, Deus não é banco, mas é dono do ouro e da prata, viu? Ele não é banco, mas ele é o dono do ouro e da prata. Uma coisa que a gente vai ver, né? Quando Deus faz aquela promessa para Abraão, ele dá a terra prometida. É interessante, Deus dá a terra, mas quem vai lá lutar por elas é o povo. É o povo que vai lutar pela terra, olha só. Irmãos, se Deus dá a garantia para você, para que você possa possuir, nós estamos ainda no mundo, nós estamos aqui no mundo ainda material. Nós não estamos vivendo ainda lá, quando nós estivermos lá na glória com o nosso Senhor, a gente não vai se preocupar em trabalhar, uma acordar tarde, vai precisar mais trabalhar. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo material, nós teremos que trabalhar, irmão. Queremos que Deus nos dê força, entendimento, para que nós possamos seguir em frente e que a gente possa construir. Isso mesmo. Deixar herança para os nossos filhos, daqui lá, se Jesus não voltar. Então, às vezes, o medo nos atrapalha em várias áreas da nossa vida, na área sentimental. Pessoas que passaram por problemas sentimentais, não querem mais se relacionar com ninguém por causa do medo. Pessoas que foram machucadas em outros ministérios e não querem exercer seu ministério. Algumas vezes alguém exortou para um certo comportamento, e aí resolveu sair de uma igreja para outra, e agora tem medo de voltar a exercer a questão do chamado. Irmão, o medo ele nos paralisa em todas as áreas, mas a fé ela nos coloca em lugares altos. A fé nos leva a lugares maravilhosos. Rapaz, a fé é algo extraordinário, irmãos. E nós temos que ter essa capacidade de entender que nós temos que usar a fé. Mateus 14, vamos dar uma lida aqui. Mateus 14, versículo 29. Mateus 14. Vai falar sobre... Aí. Vem a ele, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Continua. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me. Continue. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou em outras traduções, por que duvidaste? Olha só, o medo. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Pedro, aquele que quando Jesus ressuscitou, foi até ele e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, corajoso, pescador, acostumado com tribulação, adversidade. Mas naquele exato momento ali, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele teve fé. A Bíblia diz que ele teve uma fé tão grande que foi só ele que se levantou e disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá até ti. Aí Jesus disse: venha, meu filho. A maioria das vezes, muitos de nós na nossa caminhada, nós começamos bem. Começamos bem demais. Mas apesar do tempo, nós vamos esfriando. Nossa caminhada, nosso trajeto. Porque nós esquecemos dos benefícios que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. Estava até conversando com a irmã aqui no carro, a gente foi ontem lá por Vila Velha, para o culto,
E eu lembrei de um caso que quando eu morava na igreja, era no Bom Jardim, eu me congregava aqui no setor. Que eu vinha todos os cultos. Vinha todos os cultos aqui do setor, culto de jovem, que eu era do departamento de jovem. Bom demais, vamos. Não, Daniel? Quem mais aqui? O Anderson, não é da época. O Edberto não está por aqui. Eu acho que o Marcelo. O Wesley que está ali. Tempo de juventude. Foi uma bênção. É uma bênção aí dos jovens. E eu vim, ó, todo gás. E aí eu falei até para a irmã, e hoje eu moro em cima da igreja e às vezes me atraso. Às vezes é negligência mesmo. Porque nós relaxamos. Esses somos nós, ser humano, que muitas das vezes é ingrato. E Deus, tantos benefícios que Deus tem feito, irmão, sobre a nossa vida. E às vezes nós esquecemos do que Ele está nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. A Bíblia vai dizer aqui que Pedro, ele tem medo. E o que o medo faz? O medo te tira o foco. O medo tira a fé. Você passa a olhar as coisas naturalmente. Como um homem natural. Você não consegue observar Deus nas coisas. Olha só aquele vento ali, olha aquela árvore como balança. Aí é Deus. Os pássaros cantando, isso é Deus. Oxe, escutei uma mensagem aqui. É Deus falando. Se Deus me deu o livramento hoje, olha o que Deus fez, olha o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós esquecemos. E muitas das vezes nós estamos passando por esse processo. Porque nós não entendemos a fé como ela é. Como ela deve ser usada. Como ela deve ser todo dia regada. É fé, irmãos, que nós temos que ter no Senhor Jesus. Para que nossa vida ela possa ser transformada e nós possamos transformar a vida dos outros. De outras pessoas. Quando Pedro vê o vento batendo, o natural, ele se desespera. Ele diz, opa! Eu acho interessante porque Pedro aqui, ele é um pescador nato, irmãos. Eu estava ali, eu fui para Icapuí. Essa semana nós comemoramos 9 anos de casado, eu mais a ela. Acho que nós viajamos mês passado, que era as férias dela. Já são mais ou menos 10 anos e meio, eu acho, que a gente começamos a namorar e depois casamos. Casamos rápido, viu? Crente tem que casar é rápido mesmo. Juntar logo as trouxas logo e se casar, que é perigoso. Principalmente quando você ama, né? Aquele amor, aquela paixão. E aí nós fomos para Icapuí. Icapuí aqui é na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Lá é muito interessante lá. É uma das praias mais lindas que eu já visitei. E a minha vontade era ficar lá. Queria vir embora não. Eu disse, vamos... Não, nós temos que ir, amor. Nós temos nossos afazeres lá. Eu disse, rapaz, lá tinha um Montese também. Aí os pescadores lá, eles só pescam lagosta. Eles são experientes em lagosta. E aí eles entram para o mar, irmãos. Às vezes eles passam 1 mês, 2 meses dentro do mar. Então um pescador desse, ele passa por tempestade, onda alta, tudo. E a gente sabemos que Pedro aqui tem uma experiência muito grande. Ele sabe nadar. Mas ele fez a coisa mais certa que um crente deve fazer. Salve-me, Jesus. Olha só. É nesse momento de medo, irmãos, que nós temos que se apegar a Deus. É nesse momento de medo que nós temos que se apegar a Jesus. Você está com medo? Amém. Mas clame para o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo o poder. Para salvar, irmão, para libertar. Me lembro agora dos 14 anos de vício que eu passei na cocaína.
E num dia, Deus me libertou através da fé. O pastor botou a mão na minha cabeça e orou e disse assim: pai, você crê? E ele não conhecia minha história, esse pastor. Você quer que Deus possa te libertar do vício agora? E eu disse: eu creio. Foi a fé. Eu estava fugindo, me escondendo do homem, mas Deus estava me guardando. Olha só, louvado seja o nome do Senhor. Deus está lhe protegendo, irmão, está lhe guardando. O homem, ele pode, preparando lá a lança, mas Deus vai lá e quebra. Oh, Deus bom. Você pode glorificar o nome do Senhor por causa disso? Ao nosso Jesus Cristo. Dele é todo o poder e toda a honra, toda a glória seja dada para Ele, irmãos. Salmo 91. Bota aí, Salmo 91. Deus é maravilhoso. Aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Pode ter medo e passa a descansar nessa noite. Passa, tranquilize o seu coração. Agora é o seguinte, nesse tempo de 13 anos da minha conversão, eu tive altos e baixos, cambaleei, caí, me levantei de novo. A vida da gente, irmão, você já, não sei se alguns irmãos fazem caminhada aqui, você começa devagar, só nos passos, depois você vai correr. Você começa 1 quilômetro, 2, 3, um pouco você está correndo 10. Esse é o segredo para quem quer ir longe, é Jesus, irmãos. Ele tem que ser a nossa base. Ele é que tem que ser o nosso refúgio. Ele que tem que ser a nossa paz. É nele que nós temos que se assegurar. E não tem um aqui, irmãos, que esteja nesse lugar, que no momento que precisou de Deus, Deus não esteve disposto a ajudá-lo. Se nós colocarmos no nosso coração que Deus está trabalhando ao nosso favor, que Deus está nos guardando, que Deus ele vai honrar com as suas promessas e nós honrar com as nossas, nós só temos que descansar. Ah, irmão, mas as coisas não estão dando certo. Reveja o que você está fazendo, meu querido. Porque o pessoal gosta de botar a culpa no diabo. Rapaz, é o diabo. Nem toda vez, irmãos. Às vezes, somos nós mesmos que somos o nosso próprio inimigo. A maioria das vezes. Eu me lembro como se fosse hoje, o meu primeiro, eu noivei, eu só tive 2 namoradas da minha vida, viu? Foi aqui na igreja. Antes disso era só Deus, sabe? Aí a primeira, antes de namorar, eu fui falar com o pastor. Aí, jovem, pega essa aí para vocês. Eu fui falar com o pastor. Ei, pastor, rapaz, eu estou apaixonado pela menina, ó. Aí o pastor disse: é mesmo, antes é. Pai, mas essa menina aí, eu não vejo ela para ser sua namorada, não. Saí da sala ali da igreja que era aí, eu saí de lá. Pastor, sabe de nada, homem? Mas, rapaz, eu estou apaixonada, não é linda demais. Eu não quero saber. Comecei a namorar com a menina. O pastor apresentou a igreja, que a gente conhece, né? Pastor triste, mas sim mesmo apresentou a igreja. Passou alguns meses, o pastor disse. Eu cheguei para o pastor, não, eu quero casar. Pastor João, rapaz, não dá certo não. Por quê, pastor? Não, pastor, eu não vejo essa mulher como a sua esposa. Deus está falando para mim, e eu saí da sala, mas rapaz, o pastor sabe de nada. Irmãos, eu sei que não deu certo. Se eu tivesse casado com ela até hoje, eu estava apanhando. Era uma surra todo dia. Ótima pessoa, porque não deu certo mesmo, irmão, é brincadeira. E aí, quando chegou a vez da Ellie, que eu fui apresentar E aí eu sofri, irmão, porque eu caí com ela. Nós fomos disciplinados na época. E eu era assim, eu lembro que eu, Wesley e o nosso irmão Iago
foi o único jovem que foram separados na nossa época para ser obreiro. Jovem. E a gente era obreiro da casa do Senhor. E eu já era ali, eu acho que a terceira pessoa da mocidade. E ali foi um baque tão grande, irmão, para a minha área espiritual, que eu lembro. Porque eu tomei a frente. Às vezes você está fazendo as coisas que é para Deus fazer. E você não quer fazer as suas, você quer fazer o que Deus tem que fazer. Aí quando foi a ela foi diferente. Quando eu cheguei para o pastor já com o rabo entre as pernas, né? Como tem aquele ditado. Reconhecendo a autoridade que Deus tem sobre a vida dele, como meu pastor, como meu líder. Com as orelhinhas baixas. Porque é assim, irmãos. Às vezes nós erramos e nós não reconhecemos o nosso erro. Quando nós erramos, nós temos que reconhecer, porque isso é uma virtude. E você tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Para ser humilde e perdoar. E poder perdoar. Para que as bênçãos de Deus caiam sobre a vida de vocês. E aí eu lembro que quando eu fui falar com o pastor, estou gostando de uma menina aí. O pastor, que história é essa? Vai, quem é? Eu disse, rapaz, é a Ellen. A Ellen do Conjunto de Mocidade? É. Ô, meu filho, pois se você conseguir casar com essa, você ganhou na loteria. Eu dou carta branca, vá lá. Ô, rapaz, Deus me abençoou. Olha só a diferença. Quando você age e quando você quer deixar Deus agir. As coisas mudam, irmãos. Às vezes, o medo que nós trazemos, os traumas que nós trazemos na nossa vida, a maioria das vezes quem causou foi nós mesmos, por desobediência a Deus. E nós ficamos se questionando, por que é que nós não comemos o melhor dessa terra? Por que é que nós não temos, a gente vê um prosperando, outro não, a gente vê um conseguindo, outro não. Rapaz, eu respeito muito a vida do outro, Vem enquanto... Aí ele vem falar alguma coisa para mim, eu disse, o que é que você vai falar aí? Não, não quero saber disso aí não. Se você quer ser meu amigo, quer ser próximo de mim, evite estar falando da vida dos outros para mim, que eu não gosto. Eu não tenho contra quem gosta. Mas eu não gosto. Porque uma coisa que eu aprendi a respeitar foi o outro. O sapato do outro, irmão. Não cabe no seu pé. O que o outro passa, a história do outro, você tem que aprender a respeitar. Nós temos que aprender a respeitar. Principalmente nós que somos irmãos da igreja. Que nós conhecemos a história de cada um próximo, irmãos. Nós sabemos que todos que estão aqui não tiveram uma vida difícil, dificultosa, tanto na área material como espiritual. E às vezes você chegar, degrinir a imagem de um irmão. Nós temos que parar com essas coisas, irmãos. Para que Deus ele possa vir agir no nosso meio. Para que Deus possa fazer grandes coisas. E a maioria das vezes o medo está entrelaçado. Tirando a capacidade de nós conhecermos mais a Deus. De nós vivermos coisas impressionantes, irmão, incríveis. Porque assim, o que eu posso fazer, eu faço. Eu vou até o meu limite. Quando eu estou numa situação que eu vejo que eu não consigo mais, que eu vejo que eu não, mesmo com todas as ferramentas que eu tenho nas minhas mãos, eu não consigo mais fazer. Os contatos que eu tenho não conseguem mais fazer nada por mim. Aí assim, aí eu disse, Senhor, eu não consigo mais. Olha só, quem sabe você nessa noite está aqui, você chegou cansado, abatido, com medo, triste. Mas o Senhor nessa noite Ele vai te levantar. A palavra de Deus, irmão, tem esse poder, ó. Essa palavra tem um poder de transformação. Se você crê nessa mensagem, nessa palavra, tem um poder de levantar. E você vai sair daqui um gigante. Porque Deus, Ele falou o seu coração. Deus, Ele vai fazer mais pela sua vida.
Agora vamos parar de ter medo. Tem uma história de um irmão que ele tinha... Ele disse que ele falava que não ia para trabalhar porque ele tinha medo de pegar o ônibus. O pastor lembra dessa história? Ele tinha medo de pegar o ônibus porque ele tinha medo de pecar. Irmão, nós temos que ter medo. Nós temos que ter medo e tremor é do Senhor. Eu vi o irmão pregando aqui, né? Ele falando que é perigoso. Aí ele diz, perigoso é meu Deus, né? Eu achei interessante. Que pega a alma, mata e joga a alma no inferno. Nós temos que ter tremor e medo de Deus, irmãos. Nós temos que se levantar todo dia com a fé. Ah, não está dando certo não, mas vai dar. Não está dando certo não, mas... Rapaz, vou parar aqui, vou ver o que eu estou fazendo de errado. Pega um conselho, mas não vai fazer igual eu não. O pastor vai lhe dar um conselho e você não vai fazer conforme ele lhe ensinou. Porque aí é peia, é peia. Porque quando você desobedece a Deus, irmão, é como se você voltasse para o final da fila. Eu falo experiência minha. Falo por experiência minha. Já estava bem pertinho de você receber a bênção. Aí você desobedece a Deus, volta para o final da fila. É por causa das nossas ações. E aí, muitas das vezes, nós temos medo. Mas nessa noite, o medo vai sair e o Espírito Santo vai entrar. Quem crê nisso, irmãos? Que o Espírito Santo vai tomar a tua vida nessa noite, nesse lugar. Quem crê? Pois você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Deus ele vai fazer grandes coisas no nosso meio, irmão. O que está nos atrapalhando é o medo. Deixa o medo de lado e nós vamos viver coisas incríveis através de Deus, através de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Coisas maiores vocês farão, assim disse o Senhor Jesus. E assim é na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso negócio. Tudo que a gente for fazer, irmão, se a gente estiver direitinho com Deus andando, honrando a Deus, Deus ele vai nos honrar. Agora sim, eu não vou ser aqui inconsequente e falar o tempo. Porque o tempo, só quem sabe é Ele. Ele é que determina. Pode ser amanhã ou pode ser depois, eu não sei. Ou daqui a 10 anos. Porque Deus, Ele sabe trabalhar. Às vezes também nós não recebemos porque não estamos prontos. Ou pedimos mal, pelos nossos próprios deleites ou prazeres. Ah, Deus não honra. Peça algo a Deus com um coração sincero, quebrantado. Que possa tanto servir você, como servir o próximo. E aí o texto vai dizer que quando o profeta, o homem de Deus orou, as escamas dos olhos do jovem caíram. Eu não sei se você hoje consegue ver as maravilhas que Deus está fazendo na sua vida. As maravilhas que Ele fez no passado, que Ele está fazendo, que Ele vai fazer. Eu não sei se você tem fé suficiente para isso. Eu não sei se você tem fé suficiente nessa noite para estar aqui e dizer: a minha situação está difícil, eu não consigo mais fazer nada, mas Deus está operando ao meu favor. Se você tiver essa fé, irmão, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus ele vai fazer coisas grandiosas no nosso meio. Ah, quem era nós? Quem era, irmão, nós? Estávamos perdidos como ovelha que não tinha pastor. No pecado, na lasciva, na prostituição, na droga. Aí a Deus nos resgata, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Que nós possamos ser corajosos, irmãos. Podamos levantar a vida de outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para a gente e dizer: opa, ali vai um homem e uma mulher de Deus que tem fé.
Não um homem ou uma mulher medrosa, acanhada. Porque Deus ele não tem prazer no medroso, você sabia? Nós precisamos retomar a nossa posição. Como soldados, como valentes, como chamados filhos de Deus. Filhos. Responsabilidade sobre a casa do Pai. Fé. Essa mensagem que Deus está deixando nessa noite. Se você não tem fé suficiente, vamos orar a Deus para que Deus possa fortalecer ela. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo nos mova. E que Ele possa trabalhar a nossa vida, irmãos, verdadeiramente. Que nós possamos se entregar de corpo e alma. Que cada dia da nossa vida, cada pensamento nosso, seja para o reino de Deus. Que nós precisamos se preparar. Sei qual é o meu chamado agora, sabe? Pois se prepare. Porque Deus vai chegar uma hora que Deus vai lhe chamar para essa responsabilidade. Você tem que se preparar. A Ellen não está aqui na igreja. Ela está participando de umas palestras lá no centro de eventos voltado para o autismo. A nossa irmã, ela é graduada pela UFC em pedagogia e tem pós e neuropedagoga. E ela está... A gente sentamos, antes da gente casar, a gente fizemos um acordo. Que nesse acordo, quando eu tivesse algum projeto, ela ia me ajudar, ia ser minha parceira. E quando ela tivesse um projeto, eu ia ser o parceiro dela. Eu ia arcar com os valores na época do estudo dela. E assim, também no dia que eu tivesse empregado, ela pudesse ser também me auxiliar. E aí a irmã Ellen, a gente conversando em casa, ela está com um projeto, se for da permissão de Deus, claro, e para o ano ela está colocando a sua clínica, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, para ela poder atender crianças com autismo. Irmãos, nós só crescemos se Deus estiver num negócio, e se nós formos parceiros. E isso é em toda a área, viu, irmãos? Não é só no casamento, é lá na empresa, é aqui na igreja. Se nós tivermos esse entendimento, que nós precisamos ir atrás do conhecimento, que nós possamos se graduar, para que nós possamos vir servir aos nossos irmãos. Irmãos, não tem nada mais abençoado na vida do ser humano que isso, não. É servir a Deus com a sua vida, com o que você adquiriu, o conhecimento que você adquiriu em todas as áreas. Então, para você, irmãos, que está aqui, que tem medo de cursar uma faculdade. Irmãos, eu só tinha a 7ª série. Quando eu me converti, até 5 anos atrás, eu só tinha a 7ª série. Terminei os meus estudos, estou fazendo a faculdade, teologia. E falei com a mulher, rapaz, vou para o direito. Eu estou fazendo a vontade de Deus primeiro, que é a teologia, para poder servir o reino de Deus, servir os irmãos, a igreja. Mas eu vou para direito, meu coração ele almeja direito. Ah, mas já tem quase 40 anos, João. Nem parece, né? Mas tenho. Mas Deus, Ele honra com nossos sonhos. Se você não tiver medo, se você tiver fé, tudo que você pedir ao Pai, na pessoa de Jesus Cristo, o Pai te concederá. Você crê nisso, irmãos? Então vamos se levantar nessa noite. Pode ficar de pé. Mistério de louvor, mano. Escutar um hino. Irmãos, aqui eu já queria agradecer a minha participação.